falamos agora sobre a cirurgia plástica de mama e eu começo perguntando ao Dr. André quais são os tipos de plástica de mama, em que situações as mulheres procuram por esse procedimento? Normalmente são dois tipos de busca. Um para aquelas pacientes que têm mamas grandes, volumosas e querem diminuir e deixar a mama mais bonita. E o segundo tipo que são as pacientes que têm apenas flacidez. Você quer fazer o ajuste de pele e levantar a mama na posição mais bonita, né? Também deve-se levar em consideração nessa situação o tipo de corte. O tipo de corte de uma plástica de uma mama maior é uma incisão um pouco maior, normalmente em T invertido. Podem variar também para cicatrizes um pouco menores, dependendo do tamanho da mama. E o trabalho que é realizado por dentro da mama. Tem situações que você só acomoda ou ajusta a glândula e tem situações que você precisa até colocar uma prótese junto com a plástica. E tem a questão, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco a questão da prótese viva. Como é que a gente pode falar isso de maneira que as pessoas compreendam bem o que é feito dentro da mama? Isso é um termo que foi usado por um gaúcho, um cirurgião plástico gaúcho. Na verdade, ele faz uma comparação apenas, porque você pega uma pequena parte da glândula, você trabalha ela de uma forma redondinha, como se fosse uma prótese, só que ele é um tecido próprio do paciente, né? E você monta aquele tecido mamário por baixo da glândula e monta daí a pele por cima. Então, é um tipo de cirurgia também que pode ser utilizado das técnicas que pode ser feita na cirurgia plástica de mama. A idade influencia muito? Por exemplo, uma pele que já está bem mais flácida, o resultado vai ser outro? Ó. Sim, com certeza. Existem vários fatores que interferem na indicação de uma cirurgia plástica de mama. Então, quando a tendência das pessoas é comparar uma com a outra. Doutor, eu vim aqui porque a minha amiga operou e ficou bem, e eu quero fazer igual. Não vai ficar igual, porque a pessoa que está ali na frente é outra pessoa, outra condição, outra glândula. O que interfere? Então, o tamanho da mama, a consistência da glândula, o volume que essa glândula tem na parte lateral, a flacidez da pele, presença de estrias, a altura do bico, se o bico é mais alto, o bico é mais baixo, a altura do sulco submamário, formato do tórax. Então, se você considerar que todas essas situações são analisadas na decisão da cirurgia, você não pode comparar uma paciente com a outra. A cirurgia deve ser personalizada. Então, aliás, levando-se em conta, eu imagino até a estrutura do corpo, né? Não adianta querer uma mama muito pequena. A pessoa que tem um ombro muito largo, se você fizer uma mama muito grande, vai parecer que engordou. Então, você tem que fazer uma adequação, sabe? Isso é visto em conjunto, ombro, tórax, abdômen, cintura, para que a cirurgia seja mais adequada para a pessoa. E a durabilidade de uma cirurgia plástica de mama? Uma cirurgia plástica de mama, ela pode ter uma durabilidade não permanente. Pode não, ela tem uma durabilidade que, de forma geral, não é permanente. Por quê? Porque o que fez com que a mama caísse? O que faz com que a mama caia é que a pele não tem sustentação para suportar aquele volume que está ali dentro. Por que os homens praticamente não caem a mama? Porque não tem volume. Se você colocar uma prótese em homem, vai cair o peito, porque a pele é o que sustenta. Então, quando você faz uma plástica, você faz um ajuste dessa pele, né? E daí fica bonito, mas com volume dentro. Esse volume vai pesar sobre a pele novamente e com o passar do tempo essa mama pode descer novamente. Isso não impede que você daqui a algum tempo faça um novo ajuste e suspenda um pouquinho. Como uma roupa que você ajustou. Ajustou, com o passar do tempo você deu um pouquinho, você faz mais um ajuste. Quanto tempo após uma gestação é possível fazer a cirurgia de mama? Então, a gestação não é o critério que a gente usa a amamentação. Tá. Então, por exemplo, se você teve uma gestação agora e amamentou por 2 anos, você vai esperar esses 2 anos para fazer a cirurgia. Se você não amamentou, você pode antecipar essa cirurgia. Então, a gente considera 3 ou 4 meses após a amamentação um período para que você possa definir uma cirurgia plástica de mama. Quem faz antes da gestação, isso influencia depois na amamentação? Pode interferir, porque dependendo do tipo de alteração que a pessoa tem, se o bico quanto mais baixo o bico, mais chance de você interferir na amamentação. Então, a pessoa que não teve filhos ainda, quer fazer uma plástica de mama, ela tem que estar ciente que pode interferir na amamentação. Não em todos os pacientes, mas em alguns pacientes pode interferir na amamentação.
Outra questão importante, é aconselhável retirar nódulos, cistos, junto com a cirurgia plástica? Isso é um critério que cada profissional tem. Nós achamos importante que se defina antes esses cistos para depois operar, não buscar na hora da cirurgia os cistos. Então isso é uma questão de discussão entre os médicos, né? Mas na nossa percepção nós preferimos que o paciente esteja ciente que nós não vamos tratar o cisto. O propósito da cirurgia é a plástica. A retirada de cistos, nódulos, tem que ser vista antes. Uma punção do cisto, uma ressonância magnética para esclarecer melhor, para daí fazer a cirurgia com tranquilidade. Imagino que, como toda cirurgia, pode ter complicações. O que o senhor destacaria? Então, das complicações mais conhecidas, uma é sangramento. Se opera, descola, corta, então lá dentro pode ter sangramento. E a gente daí tem que tratar esse sangramento exatamente se isso vier a ocorrer. Alteração da sensibilidade da areola, do bico, porque você faz cortes, cauteriza e pode alterar a sensibilidade, normalmente é transitória, depois de um tempo resgata. Necrose, que às vezes é perda da vitalidade do bico, ou então, por quê? Porque às vezes o bico é tão baixo que quando você vai subir ele até lá em cima, ele tem que fazer, o sangue tem que fazer uma volta muito grande. É raro também, assim, poucos casos que eu vi, mas às vezes pode acontecer. Feridas na área operada, normalmente na junção do bico com a cicatriz vertical e essa aqui, tem dois pontinhos que normalmente se abrem, porque ali é um ponto de muita tensão. Você puxa toda a pele e dá o ponto principal ali e o ponto principal aqui embaixo. Esses dois lugares, às vezes, eles abrem um pouquinho. É transitório, você dá novo pontinho, faz o curativo, isso recupera com tranquilidade. Assimetria. Normalmente, praticamente todas as mulheres têm uma mama diferente da outra, em graus maiores ou menores. A assimetria persiste depois da cirurgia, em grau maior ou menor. Ou a própria cirurgia pode gerar também uma assimetria, que é muito difícil você fazer uma mama exatamente igual a outra. Isso é, tecnicamente, se a pessoa fosse operar, ela veria que como não é tão fácil assim a gente fazer duas coisas exatamente igual. Se ocorrer alguma coisa que seja um pouco desconfortável, depois de um tempo você faz os ajustes. Mas quando a gente fala em assimetria, uma assimetria pequena, né? De forma geral, pequena. Se for um pouco maior, vamos supor que na hora da cirurgia você opera, está inchado, o paciente está deitado, você não está vendo a pessoa em pé já com tudo resolvido, você está vendo aquele momento. Você está vendo aquele momento. Você não está vendo a paciente exatamente como ela vai estar depois de 6, 8 meses desinchada em pé, com uma situação diferente, né? Então aí você tem às vezes situações que podem ocorrer pequenas assimetrias. Assimetrias maiores são muito raras, mas se houver alguma coisa que seja muito desconfortável, você pode contornar e tratar, né? E o uso de dreno é muito comum nessa cirurgia? Nas pacientes mais sangrativas a gente usa dreno. É necessário após a cirurgia usar algum sutiã específico, enfim? Sim. Não pode, tem que dormir numa única posição? O que o senhor alerta em relação a isso? O pós-operatório é muito importante. Por quê? Porque o paciente não pode fazer grandes movimentos de amplitude, porque senão ele pode gerar o sangramento, ou às vezes está com a prótese, deslocamento da prótese. O paciente tem que estar consciente que o pós-operatório inicial é bastante restrito, né? E lógico que depois desse período de tempo a gente vai fazendo as liberações conforme as manifestações vão ocorrendo de pós-operatório. E a questão de dormir que eu comentei, enfim, acrescento até atividades físicas. Então, dormir, a pessoa vai ter que dormir de barriga para cima, porque você não pode apoiar o peito no período inicial sobre o travesseiro ou sobre a cama, né? Atividades físicas. Normalmente a pessoa volta para atividades físicas leves, sem movimentar os braços com 30 dias. E atividades físicas voltam ao normal a partir de aproximadamente 3 meses. A cicatrização é importante. Nunca se considere que a cicatriz se resolve nos primeiros 30, 60 dias. Leva em torno de 1 ano a 2 anos para a cicatriz amadurecer. Se houver necessidade, naquele período lá para frente, de algum retoque, aí você faz onde for necessário. Muita coisa se resolve espontaneamente, sem que você precise fazer. A própria natureza toma conta do problema.